Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trata-se de uma conversa privada. Jesus estava num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Na intimidade da relação entre o Mestre e os seus discípulos se passa essa conversa. A pergunta feita a eles é a mesma. O que difere é sobre quem ele pergunta. Quem diz o povo que eu sou? Quem dizeis que eu sou? A pergunta é a mesma. Sobre o que os outros dizem, sobre o que eles mesmos dizem. E as respostas que nós conhecemos bem, embora sejam respostas até bonitas, são respostas superficiais da parte do povo. João Batista, Elias, algum dos antigos profetas. Alguns versículos antes, Herodes estava se questionando sobre quem era Jesus, e as respostas sobre sua identidade eram exatamente estas respostas. Respostas diversas e que se referem a pessoas importantes que exerceram funções importantes, mas que não foram únicas. Um entre outros, algum dos profetas, dos quais João Batista e Elias representam profetas especiais, mas também eles profetas. A resposta dos discípulos, ele não é um entre outros, ele é o esperado, o Cristo de Deus. Esta resposta não tem nada de superficial. E Cristo, como creio todos devem saber, não é o sobrenome de Jesus, mas Cristo é um título. É um título que se refere a uma espera. O Cristo, o ungido, o Messias. As três palavras significam a mesma coisa. O ungido quer dizer aquele que recebeu a missão, que foi ungido na cabeça com óleo, com o qual eram ungidos os profetas, os reis e os sacerdotes. Ele é o ungido de Deus. É isso que Pedro responde, representando todos os discípulos. Só se torna discípulo de Jesus de verdade quem tem esta visão de fé, essa distinção. Não é quem o admira, não é quem gosta das palavras dele,
não é quem se sente atraído pela sua filosofia de vida, é quem acredita que ele é o Filho de Deus, que ele é o ungido de Deus, que veio a este mundo enviado para realizar uma missão. Então, quem diz isso, este é o verdadeiro discípulo. Aprende isso da intimidade com o próprio Jesus, não com as notícias que ouve a respeito deles, a respeito dele, não, nem mesmo com as pregações, mas com um conhecimento pessoal. Este é o discípulo. Num segundo momento, Jesus proíbe que os discípulos contem a alguém sobre esta sua identidade. Notem que na narração de São Lucas, Jesus não faz qualquer apreciação, como aparece na de Mateus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não faz juízo de valor na resposta, apenas proíbe que eles contem aos outros. Essa resposta é própria de quem conheceu Jesus pessoalmente. E além disso, ela não é conforme as expectativas das pessoas. Ele, sim, recebeu uma missão, mas essa missão não é conforme a cabeça dos homens. Por isso ele vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito. Faz parte da missão do Filho do Homem sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Faz parte da sua missão. E isso é difícil de compreender. Os próprios discípulos terão dificuldades. Jesus vai continuar explicando isso no Evangelho de São Lucas e logo, um pouquinho à frente, Jesus vai se manifestar pela transfiguração a Pedro, Tiago e João para que eles não desanimassem quando viesse o sacrifício, para que vissem antecipadamente a glória, a fim de não desanimar diante do sofrimento iminente. Então, o discípulo, na intimidade da relação com Jesus, o reconhece como Filho de Deus, não apenas como uma pessoa valorosa, heróica, sábia. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.